Olá, oitavo ano! A gente chegou agora com mais uma das nossas aulas e hoje a gente vai aprender sobre adjunto adnominal, ok? Nós vimos na aula anterior o conteúdo de complemento verbal e em sala de aula a gente chegou a ver também adjunto adverbial. Hoje a gente vai ver o adjunto adnominal. A gente começa agora. Olha só, a gente vai dizer que o adjunto adnominal é o termo que se relaciona a um nome para especificar o seu sentido, para especificar ou caracterizar esse nome, tá certo? Ó, pode ser representado por, coloquei aqui no quadro para vocês, artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronomes e numerais. Quando a gente fala em nome, o nome que vai estar relacionado a esse adjunto, o nome que vai estar sendo caracterizado ou especificado por esse adjunto, a gente vai entender que esse nome é um substantivo, ok? A gente vai ver agora cada um dos exemplos tendo o adjunto adnominal como as palavras de classes gramaticais que eu apresentei anteriormente para vocês. Começando com esse aqui, ó. A casa fica ali. A gente vai ver que a palavra casa aqui está em negrito, tá? Porque é o nosso substantivo, tá? É o nome. E aqui a gente vai ter o a, que é o nosso artigo que está sublinhado. Acredito que esteja dando para ver aí vocês em casa, tá certo? A casa fica ali. Então, a casa, esse a, sendo ele artigo definido, ele vai estar aí sendo usado para especificar, para determinar essa casa, dizendo que não é uma casa qualquer, certo? Então, casa é o nosso nome e esse a, sendo artigo definido, vai ser o nosso adjunto adnominal. Olha só aqui. Vou colocar para vocês a explicação também, ó. Adjunto adnominal representado por artigo definido e casa, nome, ok? Vamos ver o próximo. Aqui a gente tem algo muito parecido, só que eu vou trazer para vocês uma observação. Umas casas foram construídas ali, ó. Casas aqui é o nosso substantivo, então esse é o nosso nome. E umas aqui é um artigo indefinido. Eu posso dizer que esse artigo indefinido, ele está funcionando aqui como adjunto adnominal? Sim, posso. Mas, professora, o adjunto adnominal, ele não vai especificar ou caracterizar esse nome? Ok. Então, esse umas aí não especifica essas casas. Pelo contrário, esse umas aqui está dizendo que são casas quaisquer, ok? Então, sim, ele vai servir aqui como adjunto adnominal. Então, casas, nome, umas. Coloque explicação para mim, por favor, para a gente formalizar e vocês podem ver e anotar, se quiserem depois. Umas, adjunto adnominal representado por artigo indefinido. Vamos para o próximo exemplo. Olha aqui o nosso segundo exemplo, tá certo? A casa amarela foi comprada. Olha só, a gente já viu que o artigo ali, ele está funcionando como adjunto adnominal, ok? Casa, que mais uma vez é o nosso substantivo, e a gente tem uma outra palavra aqui, a gente tem um adjetivo, que também funciona como adjunto adnominal. Esse amarela aqui, esse adjetivo aqui, está caracterizando a casa, ok? Então, ó, um adjunto adnominal está especificando e o outro está caracterizando. A casa amarela. Ó, aqui a explicação para vocês, tá? Adjunto adnominal representado por artigo definido. Casa é o nome, é o nosso substantivo. E amarela é o adjunto adnominal representado por adjetivo, dando uma qualidade, uma característica, ok? A gente vai ver agora o nosso terceiro exemplo. Os livros de literatura foram vendidos. Gente, mais uma vez, os ali, nós temos artigo definido, funcionando como adjunto adnominal. Livros, que é o nosso nome, é o nosso substantivo. E de literatura, que é uma locução adjetiva, ok? Então, a gente vai ter aí os adjunto adnominal, tá ligado aí a livros, a palavra livros. E de literatura também está ligado, se relaciona, tá? Caracterizando. Esse aí também é adjunto adnominal. Olha a explicação para vocês aqui no quadro. Do mesmo jeito que eu falei, os, adjunto adnominal, ele é artigo definido. Livros é o nome, é o nosso substantivo. E de literatura é o adjunto adnominal representado por locução adjetiva, ok?
Tem aqui mais um exemplo para vocês, utilizando uma outra locução adjetiva. Os meninos do interior chegaram. Os meninos do interior chegaram. Ó, qual é o nosso nome aí? Qual é o nosso substantivo aí? Ele está em negrito aqui na frase. Meninos, ok? Quais são os termos que estão se relacionando para especificar esse substantivo? Os e do interior. Os, adjunto adnominal, representado por artigo definido, e do interior, adjunto adnominal, representado por locução adjetiva, ok? Vamos para o próximo exemplo agora. Nossos desejos foram realizados. Esse é o nosso quarto exemplo, certo, gente? Ó, estamos falando de adjunto adnominal, que é o termo que vem próximo, tá? Do nome, do substantivo. Qual é o substantivo aqui nessa frase, gente? Desejos, tá em negrito aí para vocês, tá certo? Nossos vai ser o nosso adjunto adnominal. Agora aqui a gente não tem mais um artigo, a gente não tem mais um adjetivo, nem uma locução adjetiva. Agora a gente tem aqui um pronome, ok? Então a gente vai ter um pronome funcionando como adjunto adnominal. Ele está próximo desse nome para especificar ou caracterizar, ok? Coloca aí a explicação, por favor. Exatamente isso. Esses pronomes que servem como adjunto adnominal, a gente pode chamar também de pronomes adjetivos, ok? Vamos para o próximo exemplo agora. Aqueles meninos chegaram. Então, ó, mais uma vez, aqueles é o nosso pronome, tá certo? E meninos é o nosso substantivo. Esse aqueles aí vai funcionar como adjunto adnominal nessa frase. E o nosso quinto exemplo, acredito que quinto e último, certo? Os dois bolos acabaram de ser vendidos. A gente não viu lá no início que o numeral também pode funcionar, também pode exercer a função de adjunto adnominal? Ok, então olha aqui. Os, a gente já sabe, já vimos isso. Artigo definido, ok? Funcionando como adjunto adnominal. E dois aí é o nosso numeral, certo? Esse numeral também está se relacionando com bolos, ele também especifica os bolos aí, e ele é o nosso adjunto adnominal. Olha aqui para vocês no quadro a explicação. Os, adjunto adnominal representado por artigo definido. Dos, adjunto adnominal representado por numeral, o numeral aí é 2, e bolos é o nosso nome, ok? Acredito que tem mais um aqui para vocês. Exatamente, 5 meninos chegaram. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, só para vocês verem essa relação do nome com o adjunto, tá certo? 5 meninos, 5 aí tá especificando esse nome, ok? Então, 5 meninos chegaram. 5, adjunto adnominal representado por numeral. Meninos é o nosso nome, é o nosso substantivo, ok? Eu vou trazer para vocês agora uma observação, tá certo? Nem sempre quando encontrarmos na frase um adjetivo, a gente não vai de cara caracterizá-lo como adjunto adnominal. Existem algumas especificações que vai fazer desse adjetivo um adjunto adnominal. Em outros casos, ele vai estar ali como predicativo, certo? Eu vou explicar para vocês. Olha só, segunda explicação aqui, ó. O adjetivo exerce duas funções na oração, adjunto adnominal e predicativo. Quando é que ele vai ser adjunto adnominal? Gente, adjunto adnominal tem um significado que é perto do nome. Esse ad aí vai ter o significado de perto e nominal, como vocês estão vendo aqui na tela, vai ter o significado de relativo ao nome, ok? Então, como o próprio nome indica, adjunto adnominal é a palavra que vem perto do nome. Esse nome é o que? É o substantivo. Antes ou depois dele. Qual é aqui o principal que a gente precisa entender? O adjunto adnominal não é ligado a esse nome através de um verbo ou uma outra coisa, tá certo? Então, ele não pode estar sendo ligado ao nome através de um verbo. Aqui a gente vê o exemplo, ó, lindo pássaro amarelo. Lindo pássaro amarelo. Esse lindo e esse amarelo são dois adjetivos que estão aí especificando, dando uma qualidade a esse pássaro, mas eles não estão sendo ligados aí a esse substantivo por nenhum verbo, ok? Olha aqui a outra explicação.
Então, ó, aqui ele como predicativo, tá certo? Já vimos o adjunto adnominal. E quando é que esse adjetivo ele vai ser predicativo? Ó, como predicativo, o adjetivo qualifica o sujeito da oração. E ele é ligado, ele prende-se a esse sujeito através de um verbo de ligação, ok? Então, ó, eu estou contente. Qual é o adjetivo aí? Está em negrito. Contente. Agora, como é que ele está ligando, ou melhor, ele está sendo ligado ao sujeito dessa oração? Através de um verbo de ligação. Aqui, ó, o verbo estar, ok? Eu estou contente. Então, se tem algum verbo que precisa fazer a ligação entre esse adjetivo e esse nome, então a gente já vai saber que esse adjetivo aí não é adjunto adnominal. Nesse caso aqui, por causa do verbo de ligação, ele vai ser predicativo, ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês a aula de hoje, essa explicação. Qualquer dúvida pode falar comigo logo mais e a gente se vê agora na nossa próxima aula. Até mais, pessoas!